Ave Maria, Deus me livre. Gente, ó, 10 horas e 14 minutos. Vamos trazer aqui nossa primeira entrevista de hoje. Passadas as eleições, prefeitos eleitos se preparam para assumir a gestão, né? Enquanto aqueles que vão deixar as prefeituras no próximo dia 31 de dezembro precisam apresentar as contas, sim, aos órgãos controladores. Pois é. E hoje a gente vai entender os trâmites e desafios nessa prestação de contas, gente. Na prestação de contas das gestões municipais, processo de transição do governo, temas essenciais, né? Para garantir, é claro, aquela transparência, né, que a gente tanto deseja, que é tão importante para a sociedade e, claro, a continuidade dos serviços públicos. E aí o nosso convidado de hoje, para começar o nosso programa, o advogado Mário Gomes, está conosco, especialista em administração pública, e vai justamente nos explicar, né, Mário, as principais etapas ali, né, os cuidados necessários nesse período de transição. Seja muito bem-vindo, doutor, prazer tê-lo conosco nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Andressa. Bom dia, Edivan Martins. Bom dia, os ouvintes da Jovem Pan, Rádio 93.5 FM de Natal. É um prazer estar aqui mais uma vez, Edivan. E, dividindo espaço com vocês aí, para falar de um tema tão importante, né? Sim. Tão delicado, tão sensível, mas tão necessário às gestões municipais, né? Quais são as providências principais do final de um mandato, doutor Mário? Vamos lá, Edivan. Um momento delicado. Por que eu digo delicado? Porque muitas vezes você se defronta com uma situação onde alguém perdeu uma eleição no voto e não se preparou para isso, porque a maioria não se prepara para isso, quem está na cadeira não se prepara, e vai ter que repassar, né, de forma meio que abrupta para um outro que venceu no pleito, venceu o sufrágio, e que é seu opositor, seu adversário, e muitas por vezes ainda com o palanque montado. As adversidades, os atritos da campanha, os conflitos. Hoje, com as mídias sociais aí, eletrônicas, se perde um pouco do respeito às pessoas, né? Não só o político, a gestão do político, mas as pessoas também. E tudo isso aí dificulta um pouco esse trabalho de transição. Mas é necessário e é obrigatório por lei. Uma coisa é você, quando terminar um mandato, que faz o sucessor. Você está elegendo ali alguém que você confia, que você preparou. Outra coisa você já é reeleito, e seu sucessor não obtém isso na campanha, né? Eleição, entregar para um opositor. Outra coisa é você perder a eleição na cadeira. Então são situações distintas que tem que levar também em consideração. Mas, independentemente do resultado ou do formato que ocorreu na eleição, ganhou, perdeu, reeleito, não reeleito, sucessor ou não, a transição administrativa ela é obrigatória. Aqui no RN, nós temos por base a resolução 34/2016 do nosso TCE, nosso Tribunal de Contas do Estado. Eu me recordo, Ivan, que acho que a primeira eleição onde ocorreu uma obrigação legal de se fazer a transição administrativa, salvo engano, foi 2012 ou foi 2008. Sim. Eu não me recordo bem, eu confesso. Eu acho que ela pode remontar aí a lei de responsabilidade fiscal. Mas né? a origem não foi do TCRN, não foi do TCU. A origem foi da LRF, com a lei de 2 de janeiro de 2000, assim como da nossa Carta Republicana, tá? Que nas entrelinhas define metas para a mudança de governo. E o nome disso aí, nada mais uma palavra na moda hoje, é integridade, governança, é uma espécie de compliance. Transparência, sim, né? Isso, eu me recordo que eu vim aqui no começo do ano, justamente a falar sobre o último ano de mandato. E o senhor alertou isso, inclusive disse, olha, prefeitos, se organizem, montem uma equipe com secretário de planejamento, finanças, tal, tributação e obras, para elaborar esses relatórios, para não ser afogueado em cima da hora, né? O senhor alertou isso aqui muito bem, me lembro. Isso no mês de março, abril deste ano. Isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa mentalidade. Eu compreendo também que o ano de campanha o foco é outro. Mas ainda dá tempo, até porque já esse prazo já começou a contar, né? Esse prazo de transição administrativa. Sim. Logo após as eleições, declarado o vencedor pelo TRE local. Até TSE, a posse, 10 dias para se montar a equipe de transição, através de ato formal, certo? Normativo, em vista do TCE. E a transição se encerra realmente, Edivan, é bom atentar para isto, dia 31 de janeiro do ano seguinte, 2025, quando o TCE receberá o relatório da transição feita nos municípios, certo? 31 de janeiro? De janeiro do ano seguinte, de 2025. Sim, até janeiro, então. Isso. Aí que já entrega ao prefeito na cadeira. É o prefeito que assumiu.
É uma situação interessante, Ivan. E eu sou testemunho disso aí. Quando existe a transição, a dificuldade de se iniciar o mandato era muito grande. A dificuldade de se iniciar o mandato era muito grande. Vou contar aqui 2 casos concretos que eu testemunhei, que eu presenciei, que eu atuei enquanto advogado municipalista. Quando os servidores públicos municipais ainda tinham a sua jurisdição nas varas de trabalho, eu me deparei com uma situação no município aqui do estado, acho que em Pedro Velho, onde chegou no mês de janeiro, bloqueio em conta de RPVs, na monta de R$120 mil. Eu acho que em janeiro de janeiro de 2009 isso aí. Justamente porque não existia a transição administrativa, o prefeito que estava saindo, ele foi ao TRT e fez um acordo de pagamento de RPV e precatórios, entendeu? E como não existia transição, ele não cometeu nada legal, na época não existia essa obrigação. Então ele foi lá para resolver aquela situação ali e fez esse acordo. E o juiz de trabalho na época aceitou o acordo entre o município e a vara de trabalho de Goianinha, salvo engano. E quando o prefeito novo assumir em janeiro, no final do mês, já sofreu um bloqueio de R$120 mil em sua conta da FPM. Quer dizer, isso aí tira o prefeito de tempo, né? Se você esperar, aí não tem jeito. Foi feito um município pequeno. Aí você homenageia o princípio da continuidade. Para o juiz de trabalho na época não interessava quem estava na cadeira, e sim que a administração é continuada, é contínua. Então, não existia um erro. O problema é que o bom é que com a transição administrativa, quando ela foi imposta, 2012 em diante, isso aí deixou de ocorrer. Porque hoje, os tribunais, TJ, que unificou os precatórios, né? O próprio TRT, ele não atua dessa forma. Ele só busca os prefeitos após a posse, 1º de janeiro. Doutor Mário, a lei de responsabilidade fiscal, que regula mais ou menos essa questão da transição e as responsabilidades dos gestores municipais para fornecer as informações necessárias para a nova gestão eleita que vai entrar, exige o quê? Quais são os relatórios principais que a lei de responsabilidade fiscal expressa? Relatórios da execução orçamentária, relatórios das obras principais desenvolvidas pela prefeitura, as obras que serão pagas pela gestão posterior que vai assumir, toda essa parte financeira, tributária, enfim, quais são os elementos necessários que obrigatoriamente devem integrar a transição? Vamos lá, Edivan. É um tema muito abrangente, Edivan Martins e Andressa. Não ficar aqui amanhã discutindo isso aí, porque é amplo. Mas vamos lá. Os principais, as finanças, as leis orçamentárias, que consta destas, LOA, PPA, LDO, a legislação do município de forma geral, leis orgânicas. Que além do Tribunal de Contas, o município também tem uma lei TCU, regulando, né? E o TCU... pessoal, ninguém atenta para isto, o TCU também exige a transição, certo? Que na verdade isso vai constar no relatório do TCE. Tem recursos federais, né? Isso mesmo. Essa questão a questão da legislação é muito importante. Você saber o que o município tem de débito previdenciário, Sim. certo? Tanto parcelado como os ordinários, passando os ordinários, como também o regular mensal, tá? Se existe algum empréstimo feito junto aos bancos estatais, como está a questão da COSERN, com débitos anteriores, né, de gestão anteriores, como está a questão de precatórios, pessoal, isso é importante demais, tá? O que se paga hoje por mês, o que há de débito a vencer para o ano que vem. Lembrando que o prefeito tem que buscar logo assumir o TJRN, que hoje unifica esse precatório a nível do Estado do Rio Grande do Norte, para entregar a programação de pagamento para o ano que se inicia. A questão, Edivan, de servidores públicos, aí é uma salada mista hoje, eu digo muito por o seguinte, porque você hoje não tem mais só a figura do efetivo, do temporário e do comissionado. Tem os terceirizados, tem as OS, as cooperativas, o terceiro setor que atua muito forte hoje junto aos municípios. A questão das CPLs, é importante demais o prefeito atentar para aqueles contratos continuados, quais sejam aqueles que não podem parar, porque não pode parar. A máquina para.
né, como combustível, né? Esse foi o registro de preço, no caso do combustíveis, ele pode ultrapassar o mandato, mas em regra, estes contratos vencem em 31 de dezembro. Então, o prefeito já se situar com a sua futura CPL e ajustar com o prefeito que sai, isso às vezes é um problema por causa da relação que, por vezes, está ainda com muito elevada de rancor, de sentimento de raiva, né? De revanchismo, de contrariedade, mas é necessário você engolir isso aí e conversar com quem está saindo para que este tenha o cuidado de ativar alguns contratos. Por que isso? Para que a inflação não pare. Caso contrário... Não interromper, né? Isso, e caso contrário, você vai ter que se preparar, já com sua futura CPL, para 2 de janeiro, 1 de janeiro, já startar a contratação emergencial de algum expediente, de alguns serviços. Isso não é rápido, isso tem uma demanda de tempo. Se discute muito, doutor Mário, se questiona muitas vezes a questão dos contratos emergenciais, né? Eles são totalmente considerados legais no início da gestão, porque os contratos emergenciais também estão sobre a égide de uma legislação. Onde é que cabe o contrato emergencial? Edvan, excelente pergunta. Vamos lá. Iniciar um mandato, gente, nada mais é você, quando ganha, você sai de uma eleição, sai de um pleito e vai iniciar um mandato. Nada mais é que trocar o pneu de um carro com ele em movimento. Pronto. Certo? Então, estresse nos primeiros 15 dias, primeiros 30 dias. Por isso fala tanto a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de município, 100 dias de governo. Que é um desafio, é desafiador. Sim. Isso. E qual é o principal erro, Edivan? O contrato emergencial é lei, é legal. Não há nada de ilegal, não há nada de irregular nisso. Pelo contrário, existe justamente para situações excepcionais. Assim como o contrato temporário do servidor público é uma situação excepcional, o contrato emergencial no ambiente das contratações públicas para serviços, obras e afins, também se posiciona dessa forma. É uma exceção à regra. A regra é a licitação, o certame é a licitação, certo? Mas nesse mandato não tem como. Então é natural e é legal que você contrate alguns serviços de forma emergencial. Só que demanda um tempo e organização. O grande problema dos prefeitos, Edivan, e é um erro fatal que muitos cometem, é que ele tem aquele prazo de 90 dias emergencial, tá? De 120 dias, aí varia. Vai variar de acordo com a necessidade, com a condição do contrato, com o serviço que vai ser prestado. E aí você tem lá 90 dias, tá? Vamos colocar por base 90 dias. Ele lança a licitação no último dia dos 90 dias, tá? Aí se complica por vez. Ele vai renovar emergencial por mais 90 dias. Aí dá 6 meses de mandato. Aí eu já vi casa renovada por 1 ano. Entendeu? Aí isso não cabe. Isso aí o controle externo não vai aceitar. Ou MP, ou o próprio Tribunal de Contas. Ele tem que ter em mente que ele vai startar o emergencial para iniciar o mandato, para trocar o pneu do carro com ele em movimento, tá certo? Para que a máquina não pare em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público, da eficiência do serviço público, tá certo? O serviço tem que existir e tem que funcionar. Essa entrevista está sendo valiosa demais, porque todo o Brasil, todos os municípios brasileiros passam por uma transição. Inclusive, a equipe de transição do Natal vai se reunir hoje à tarde. A primeira reunião da comissão de transição da gestão de Natal, de Álvaro Dias para Paulinho Freire, vai ser hoje. Então, pessoal, e fica atento aqui às dicas do doutor Mário, que elas são muito pertinentes, muito importantes, porque há responsabilidade. Doutor Mário, aí vamos dizer que teve um cacete grande no município tal, aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil, disputa acirrada, acaba falou da mãe do outro, do opositor e tal, aí chega na transição, o prefeito que está hoje começa a complicar, colocar empecilho, colocar problema, não sei o que, eu não vou passar isso aqui, tal. E aí, o que é que acontece com o prefeito se ele não passar ou se omitir de exercer essa atividade? Existe alguma penalidade, né? Infelizmente isso é comum em alguns casos. Repito, às vezes não é nem... às vezes você age o ser humano, em momentos de raiva, contrariedade, age pela emoção e não pela razão. Entendeu? E aí, repito, pessoal, aos prefeitos eleitos do Estado, prefeitos eleitas, aqueles que estão saindo, deixando o mandato, com ou sem a vitória do sucessor, atentem para, de agora em diante, agirem pela razão, de forma racional. Tá? Porque o julgador, o controle externo, seja o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, o MPF, eles não vão levar em consideração que você agiu pela emoção naquele momento, que você estava com raiva, estava chateado. Ele vai observar a legalidade dos seus atos. Da improbidade, tá? Isso? Inclusive, Edivan, a previsão na resolução 34 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,
a resolução que trata, dispõe sobre a transação administrativa, há dispositivo discorrendo sobre essa situação. Caso o prefeito que entra não tenha sido atendido a contento, de acordo com o que prevê a resolução, quanto à entrega de relatórios, documentação, pasta orçamentária, infraestrutura, né? Aí envolve saúde, assistência social, educação, legislação, obras, orçamento da RCF, réu, enfim, tudo que diz respeito à transação administrativa está na resolução. O prefeito que entra vai entregar ao Tribunal de Contas do Estado, obrigatoriamente, esta negativa por parte do que saiu. Há, inclusive, o artigo 11 da nossa LRF, da Lei de Trabalho Administrativa, perdoe, o artigo 11 da Lei de Trabalho Administrativa prevê punição para quem não cumprir a transação administrativa a contento, dentro do que prevê a legislação, do que prevê a norma, no caso dessa resolução 34/2016. E quem não... Não, eu ia só perguntar para ele, Edivan, se assim, os cidadãos também podem, de alguma forma, né, estar atentos a tudo isso, a essa transição, acompanhar, cobrar, né? É importante também esse ponto? Sim. Tem como, doutor? Sim, que em alguns casos, olha, uma situação aqui, um caso prático que eu experienciei também, Andressa, foi que tem prefeito por aí, que, inclusive, há penalidade para quem não cumpre a normativa em relação à transação administrativa. Não é só na esfera administrativa, não. Há prefeitos que, infelizmente, cometem atos que configuram crime de responsabilidade. Alguns prefeitos, às vezes com receio de representar por parte de quem assume, pegam documentos públicos e levam para a sua casa. Acho que hoje em dia é uma prática quase inexistente. Eu acredito que ninguém tem coragem de fazer isso mais. Eu já vi casos de prefeitos serem presos em flagrante, porque uma operação da Polícia Federal chegou no município, né, na prefeitura municipal, na sede da administração municipal, em busca de documentação. E uma servidora, de maneira inocente, disse, não, a prefeita que saiu levou para a casa dela. O prefeito, e aí quando a PF chegou na casa do prefeito, da prefeita, não me recordo se era um prefeito ou prefeita, a documentação estava lá. E ocorreu a prisão em flagrante daquela figura. Decorrência disso aí. Isso é crime. Então, pessoal, eu vou ficar atento aí para essas situações aí, tá, para evitar transtornos pessoais no ano que se inicia. Mais para frente, mais adiante. E quem não seguiu os conselhos do doutor Mário Gomes Teixeira em março desse ano, quando o senhor esteve aqui, não fez nada, não ligou para o que o senhor disse, continuou, entrou na campanha eleitoral, também não fez nada, e até hoje não tomou nenhuma providência daquelas que o senhor indicou aqui, de preparar relatórios, de montar uma equipe. Vamos montar aqui uma equipe, porque na transição a gente está com tudo organizadozinho, os relatórios de execução fiscal, o quadro de pessoal, enfim, tudo isso que o senhor já explicou. Ainda dá tempo, doutor? Ou vai ser afogueado? Edivan, repito, já o prazo está correndo já no TCE. Os prazos da resolução, do Tribunal de Contas, já estão em curso. Né? Para a formação das equipes, para entrega por parte do gestor ao TCE, da equipe de transição. Quem não cumpriu já pode ser penalizado pelo Tribunal de Contas e pelo próprio Ministério Público em relação a isto, porque já tem prazo aí correndo. Isso é um expediente administrativo. Um expediente administrativo, aqui o seu não cumprimento pode ensejar em problemas futuros para quem não cumpre. Eu repito, na esfera de improbidade ou até de crime. Para você omitir da documentação pública, você se apropriar da documentação pública, você fraudar da documentação pública, você não entregar os documentos necessários, os relatórios necessários, de acordo com a lei de transparência, pelo simples fato de não gostar de quem está assumindo ou de estar se sentindo desconfortável com isso porque perdeu uma eleição. Repito, deixa a emoção de lado e ajam pela razão, ajam pela legalidade. Tá? Essa transação administrativa, acho que ela envolve, a rigor, 5 princípios constitucionais da administração pública. Da legalidade, transparência, que tem a LRF envolvida, a Constituição Federal envolvida, a resolução do TCE, da publicidade dos atos administrativos, relatórios entregues e publicizados, né, e lançados no portal da transparência. Eu falo relatório da transição. O princípio da eficiência. Sim. O serviço tem que existir e funcionar bem, dar continuidade. Enfim. Importante. Você tem aí todos os princípios da administração pública em um único ato. Publicidade, legalidade, transparência, eficiência e continuidade. Doutor Mário, a gente sabe que muitas prefeituras são muito carentes de equipes técnicas capazes de fazer
uma transição ou uma elaboração desses documentos a contento. É possível a contratação de um escritório, de um profissional mais capacitado para assessorar, para acompanhar os trabalhos da equipe de transição? Edvan, sim, mas aí, na prática, Edvan, aqui no nosso Rio Grande do Norte, eu, pelo menos na prática, na minha vivência como advogado municipalista, né, eu atuo nessa área desde 2001, atuo com municípios e com câmaras municipais. Hoje, 99% dos municípios executivos, eu nunca vi nenhum prefeito contratar a equipe de fora para a transição. O que ocorre é que o prefeito que vai entrar, ele já tem ali essa equipe de transição, ele faz a equipe de transição, e geralmente já com um grupo de pessoas que irão acompanhar na gestão, que se inicia em janeiro. Agora, tem uma lei federal, que é a nível de Brasil, a nível de União, existe uma lei, que é a Lei 10.609/2002, se eu não me engano, e o decreto 7221 de 2010, que dispõe a respeito da possibilidade de se contratar uma equipe à parte para aquele fim, qual seja organizar a transição administrativa, certo? Uma lei da União prevê esse expediente. Mas na prática, a gente não observa isso aí a nível de grande. Existe a possibilidade, né, doutor? Mas na prática não é observado. Porque né? aqui, o prefeito que sai já tem sua equipe de confiança, secretários, coordenadores, claro. secretários executivos, em alguns casos. E quem está entrando já chama sua equipe técnica, o jurídico, o contábil que vai assumir, os futuros secretários. Digo o seguinte, eles vão atentarem principalmente para aquelas partes que já estão plenas, o que tem um bom número de funcionários, assistência social, saúde, educação, né? Educação tem um plano de cargos bem interessante, bem complexo, né? É importante também, Edivan e Andressa, o prefeito vai verificar as situações que envolvem tudo isso aí está previsto na resolução do TCE número 34. Mas, por vezes, a resolução tem dispositivos generalistas, certo? Por exemplo, ela fala lá entrega de processos no Tribunal de Justiça em curso. Aí é bom verificar também esses prazos aí. Sim. Porque tem processo contra a Fazenda Pública, ou taxa do Ministério Público Estadual, ofícios a serem respondidos ao MP estadual, e que o não retorno, a resposta é omitida, a não entrega da resposta ao órgão de controle externo, que seja crime por parte da gestão, do prefeito, do secretário, tem prazos que iniciam agora dia 12 de dezembro e o prazo é de 20 dias. 19 de dezembro, todo o judiciário no Brasil e o sistema jurídico, o sistema de direito encerra esse expediente. Se retornando, acho dia 9 de janeiro do ano seguinte. E aí na cadeira estará outro prefeito, outra equipe, outro secretário. E aquele prazo começa de novo a correr. Volta ao seu curso no residual de dias. Para que este encerre. Entendeu? E por vezes o município perde prazos importantes. Contra a Fazenda Pública. Tem que ficar atento, né, doutor? Táxi que está em andamento. Então é importante que o prefeito, que a equipe que saia, que está entrando, verifique essas situações também. Sem dúvida. E aí, doutor, quero agradecê-lo. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por todos os esclarecimentos. Quem tiver qualquer dúvida, tenho certeza absoluta que vai encontrar solução junto aí ao doutor Mário Gomes, que sabe de tudo, né? Tá ali já acompanhando essas transições há muito tempo, né, doutor? E tem toda essa expertise para levar para você também aí, né, saber que tudo isso acontece ali nos bastidores, mas é um bastidor que você também tem, como cidadão, tem que estar atento, né, doutor? Muito obrigada, viu? Isso, Andressa. Obrigado a vocês pela atenção, pela oportunidade de mais um encontro. E, para encerrar a minha fala, só afirmo o seguinte: essa boa prática de governança, de integridade, é o que vai fazer com que a administração continue, né, funcionando de forma plena, a contento da coletividade, dos munícipes, né, facilitando muito a manutenção dos serviços e a resolução de problemas futuros. Eu cito aqui Eduardo Gomes. Eduardo Gomes foi um político dos anos 30 e 40 no Brasil, né? Eduardo Gomes, carioca, né? Da UDN, fez parte dos 18 do Forte Copacabana, foi um revoltoso do Forte. Ele tem uma frase interessante quando se referia à administração pública, qual seja, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então encerro minha fala com essa fala aí de Eduardo Gomes em relação ao que deve ser feito, a como deve pensar a administração pública no Brasil, em especial no nosso Rio Grande do Norte, nossos municípios.
Muito obrigado pela Maravilha. oportunidade. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Tribuna Livre de hoje, tirando todas as nossas dúvidas aí sobre esse momento, né, de transição. Gente, antes da gente ir pro nosso intervalo comercial, como sempre, né, vamos trazer aqui as nossas dicas especiais para vocês. Sim, eu vou começar logo hoje, Edivan Martins, com as dicas do Mar Vermelho. Afinal de contas, essas promoções que a gente vai passar agora aqui são válidas até hoje, então você tem que correr lá no Mar Vermelho para